as fontes do direito internacional, né? Quais são as fontes do direito internacional? Primeiro, onde estão previstas as fontes do direito internacional? Em regra, as fontes estatutárias estão previstas na Corte Internacional de Justiça, no artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. São as chamadas fontes estatutárias. As que não estiverem previstas nesse artigo 38 do Estatuto da Corte Internacional de Justiça são chamadas pela doutrina de fontes extraestatutárias. É um pouco lógico, né? Primeira fonte estatutária são as convenções internacionais, né, que estabelecem regras expressamente reconhecidas pelos estados que estejam, porventura, em litígio na Corte Internacional de Justiça. Essas convenções internacionais, vocês têm que se atentar que, como a gente vai ver na aula de fontes do direito internacional público, existe uma série de tipos de convenções internacionais. Existem os tratados, existem os acordos, existem convenções internacionais. Então, a Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, lá em 1969, na parte preambular, ela vai dizer que tratado é toda aquela avença entre dois sujeitos de direito internacional público, no caso, dois estados que tratem de situações e interesses comuns de ambos os contratantes, independentemente da denominação. Então, se eu tenho um acordo, se eu tenho um tratado, se eu tenho uma convenção internacional, isso vai valer como, de modo geral, de modo amplo, uma convenção internacional, como prevista no artigo 38, inciso a linha A do Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Tudo aqui eu vou ver com mais profundidade numa aula específica de fontes. A gente tem 2 aulas sobre fontes nesse curso. A segunda fonte são os costumes internacionais, né? Que como prova de uma prática geral aceita como sendo direito. Se você não faltou a aula de introdução ao direito, você sabe que os costumes eles têm 2 sentidos, né? Um sentido objetivo e um sentido subjetivo. O sentido objetivo são aquelas práticas reiteradas de determinada conduta. E o sentido subjetivo é um sentido que os autores de introdução ao direito chamam de psicológico, né? Que é a consciência da obrigatoriedade daquela conduta. Os costumes internacionais têm esses 2 sentidos, né? É uma prática reiterada no âmbito internacional com a consciência da obrigatoriedade, né? A terceira fonte do direito internacional são os princípios gerais do direito, né? Reconhecidas, eles usam esse termo até um pouco ultrapassado, reconhecidos pelas nações civilizadas, né? Os princípios gerais do direito. Notem que princípios do direito internacional não são fontes estatutárias, são chamadas fontes extraestatutárias. A fonte estatutária são os princípios gerais do direito. E aí a gente vem para 2 fontes que são chamadas pelo próprio estatuto de auxiliares, né? A primeira fonte auxiliar são as decisões judiciais, né? Que tem por fim, uma são as decisões judiciais e outra é a doutrina dos grandes juristas, né? Que elas têm por fim esclarecer as regras de direito entre os litigantes, né? E que digam respeito ao caso em questão, o caso concreto. É um meio auxiliar. Doutrina e decisão judicial, doutrina e jurisprudência são meios auxiliares, né? São fontes auxiliares. E por fim, a equidade, né, que é aquele estabelecimento da justiça no caso concreto, né? Mas para aplicar a equidade, como no nosso processo civil também, as partes têm que concordar com a equidade. E agora as fontes extraestatutárias. Fontes extraestatutárias, eu estou passando rápido porque a gente vai ter uma aula específica sobre isso. Os princípios gerais do direito internacional, os atos unilaterais dos estados, as decisões das organizações internacionais e o chamado soft law, né, que são relatórios ou determinados esboços, por exemplo. A gente vai ver na aula sobre responsabilidade internacional que há um esboço de responsabilidade internacional, sobre responsabilidade internacional, elaborado pela Comissão Internacional, Comissão de Direito Internacional da ONU, né? Esse esboço não é obrigatório, mas é uma fonte
estatutária, né?